Graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira. Sexta-feira para a glória de Deus. Vamos então, amados, a mais um dia. Estamos no quarto dia desta campanha de oração, de jejum. Quarto dia orando, nos humilhando na presença de Deus. Orando em horários da madrugada com esse frio, gente. Olha, não é fácil. Tô me esforçando, gente. Com esse frio, tá bem frio, né? Mas Deus recompensa aqueles que usam a fé, aqueles que sacrificam, né? Então, estamos aí no quarto dia de oração e jejum, abdicando também de coisas gostosas, né? Nós colocamos ali carne, pães e doces. Aí você escolhe o que você quer se abster. O tempo, quantas horas você vai jejuar, aí é por sua conta, cada um faz conforme já está acostumado, amém? Amém. Então, nós estamos orando para quê mesmo? Para que Deus venha nos dar vitória, né? Campanha, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, Romanos 8:7 é o tema principal desta campanha, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Amém. Então, a palavra que eu quero meditar hoje, que o Senhor colocou essa palavra na minha cabeça já faz alguns dias, eu estava meditando nela, está no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 7 em diante, nós vamos ler, tá? Vamos ler, é um trecho pequeno, para a gente entender o que aconteceu nessa história, nesta palavra aqui, que Deus está liberando para nós hoje. Amém? No final vamos ler Salmo 91. Então vamos louvar ao Senhor. Deus criou o céu e a terra, Deus fez para nós tudo ao meu redor. Deus fez para nós tudo ao meu redor. O Espírito de Deus movia sobre as águas. Disse Deus, e haja luz, e houve luz. Tudo foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus foi muito bom, pensou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Oh, 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 oh. Deus criou o céu e a terra, Deus fez para nós tudo ao meu redor. Deus fez para nós tudo ao meu redor. O Espírito de Deus via sobre as águas. Disse Deus, e haja luz, houve luz. Tudo foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus foi muito bom, pensou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Oh, 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 Aleluia, glória a Deus, que Deus não deixe faltar nada para nós, né? Ele nos cuida, nos provê aquilo que nós necessitamos. Quando nós estamos buscando, adorando a Ele
de alma, corpo e coração. Amém? Que todo o nosso ser possa adorar ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia lindo que está aí fora de sol. Um dia frio, mas nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo, buscando a tua face, orando, clamando, Pai, por provisão, por cura, por libertação, orando para que o Senhor venha trazer provisão, para que o Senhor venha trazer direção, para que o Senhor venha trazer cura, libertação, restauração. Libertação total e completa de vícios, da bebida, da cachaça. Libertação espiritual, Senhor, de todo cativeiro maligno, diabólico, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e pedimos por cada vida que aqui está orando conosco, Senhor. Que o Senhor venha prover aquilo que eles estão necessitando hoje, neste dia, Pai. Em nome de Jesus, nos guarda, nos proteja, nos livre dos laços, das armadilhas do inimigo, Pai. E nos dá muita saúde em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus, amém. Aleluia. Vamos então à palavra, né? Passa tão rápido o tempo aqui. Passa tão rápido. Vamos lá no livro de 1 Reis. 1 Reis 17, vamos ler a partir do capítulo 7, do versículo 7, que fala da viúva de Serepta, amém? Amém. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, ele encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, né? Palavra aí de milagres, de provisão, palavra que vem direto do coração de Deus para as nossas vidas. Amados, vamos meditar nessa palavra. Nós vemos, né, que o profeta Elias, ele tinha enfrentado Acabe e Jezabel, e ele tinha profetizado lá perante Acabe que ele jurou pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem ele servia, que não cairia orvalho e nem chuva, né? Tá lá no capítulo 17, a partir do versículo 1. Então ele ordenou, ele falou pelo Senhor que não cairia orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a palavra dele, exceto mediante a minha palavra, diz o texto. E como aquela palavra a partir dali se cumpriu, o riacho de Queride, onde estava o profeta sendo alimentado por corvos, secou, né? Secou, acabou para ele o tempo ali de estar naquele riacho de Queride, acabou a provisão de Deus para ele ali. E Deus chega para o profeta Elias e dá uma direção a ele. Diz: vá para a cidade de Serepta de Sidom. A palavra de Deus veio a ele. Vá imediatamente, diz o Senhor, para Serepta de Sidom,
porque lá tem uma mulher, uma viúva, e eu ordenei a ela, né? Ordenei esta mulher que está neste lugar para lhe fornecer comida. Então, Deus diz que esta mulher, esta viúva, vai lhe fornecer comida. E veja que a situação desta mulher, uma viúva, porque as viúvas naquela época eram as mais carentes, né? Sabemos que os homens trabalhavam para prover o alimento, o sustento que as suas famílias necessitavam. Mas ela era uma pessoa nesse cenário que dependia de outras pessoas. Mas não era só isso. Além dela ser viúva, ela estava num cenário onde o cenário era um cenário de fome, onde não tinha o que comer naquele lugar. A fome, a seca, tudo isso colaborava para que ela fosse uma improvável. Mas a palavra de Deus diz que Deus disse: eu ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E Elias, o profeta Elias, foi. E quando ele chegou na porta da cidade, ele encontrou a viúva colhendo gravetos, né? Ele encontrou a viúva colhendo gravetos ali. E ele pede para ela, chamou ela e perguntou se ela podia trazer um pouco de água para ele. Água num jarro para ele beber, diz o versículo 10. E enquanto essa mulher estava indo para buscar a água para matar a sede do profeta, ele gritou para ela, né? Por favor, traga também um pedaço de pão. Então é nesse momento que esta mulher, ela fala algo, né? E ela diz, mas ela respondeu, ela disse: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. O que eu percebo aqui é que ela fala o teu Deus. Ela não é cristã. Vejam que ela não segue o Deus que o profeta segue, né? Ela disse: eu juro pelo teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os gravetos, 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que depois nós venhamos comer e morrer. Então veja, esta mulher, além de ser viúva, de uma das pessoas mais carentes daquele lugar, ela não tinha o que dar de comer ao profeta. Ela disse: eu tenho pouco, e esse pouco é tão pouco que mal dá para mim e para o meu filho. A fome aqui nesse lugar, a escassez está grande. Mas ela disse: nós vamos comer, tanto que eu vou fazer, comer e morrer. Veja que o profeta chegou nesse cenário, neste lugar. Ele poderia ter pensado: mas como que Deus me envia para esse lugar? E nesse lugar tem uma mulher que era para me dar alimento e ela está me falando isso, que não tem para me dar. Veja o que o profeta fala para ela seguir. Mas o profeta, ele não olha para o cenário, né? Ele é homem de Deus, ele crê, ele tem fé, ele é profeta. Então ele fala para ela. Elias, porém, lhe disse, versículo 13, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Não, mas primeiro faça um pequeno bolo. Veja que ele pede um bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça para você e para seu filho. Então ele liberou uma palavra: não tenha medo. Vá, faça o que eu lhe pedi, traga para mim. Depois alimente seu filho, se alimente, né? Pois assim te diz o Senhor. O profeta libera uma palavra para ela: pois assim te diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela recebe uma palavra e veja que ela confia, ela acredita, pela fé, ela vai e prepara a comida, prepara o bolo para o profeta se alimentar. Então, nós vemos que ela não tinha condições nenhuma.
ela não tinha condições, ela não tinha como alimentar aquele profeta, porque ela tinha para ela e para o filho dela. Mas mesmo na escassez, mesmo na crise, mesmo na falta, mesmo tendo pouco, ela não deixou de confiar na palavra que foi liberada, ela não deixou de confiar em Deus, ela não fechou o seu coração, né, para aquele cenário de crise, para aquele cenário de escassez. Ela fez o que o profeta pediu a ela. Ela foi e fez conforme Elias dissera para ela. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se secou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. O que nós podemos aprender com essa palavra? Que confiar em Deus, confiar naquilo que é liberado através da boca dos servos de Deus é importante. Toda palavra liberada, a gente tem que fazer conforme a palavra é liberada. Então nós vemos que ela era uma improvável, ela não tinha, o pouco que ela tinha dava para ela e para o filho dela, mas ela decidiu dividir, ela decidiu ser generosa, ela decidiu compartilhar, mesmo tendo pouco, né? Nós vemos que tem a parte ali dela, ela sendo uma improvável, ela tendo pouco, ela agiu com generosidade, ela dependia de outras pessoas, o cenário não era um cenário fácil. O profeta também, quando chegou, viu que a situação era extrema, a situação não era boa, mas ele diz: vai e faz o que eu estou te dizendo, porque o Senhor não vai deixar faltar, o Senhor vai prover. E não vai faltar para você nem para o seu filho. Essa farinha que está nessa vasilha, ela não vai acabar. O azeite na botija, ele não vai secar até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele libera a palavra, ela confia na palavra, ela confia em Deus e ela recebe de volta uma provisão extraordinária de Deus. Para aquele cenário que era um cenário de escassez, onde ela não tinha nada, mas o que ela tinha, ela decidiu compartilhar, ela decidiu ajudar, ela decidiu ser generosa e Deus trouxe uma provisão extraordinária para ela. Eu sei que às vezes mesmo nós com pouca força, com condições que não são as condições que são as melhores, né? Se nós recebermos a palavra e caminharmos por aquela direção e obedecermos a palavra liberada pelos céus, o Senhor vai trazer provisão para nós. O Senhor vai trazer libertação, Ele vai trazer cura. Às vezes nós recebemos uma palavra, mas nós não sabemos como vai acontecer. Saiba que muitas vezes as pessoas desistem das promessas, das bênçãos, das palavras que são liberadas, porque o cenário é um cenário de escassez. O cenário é um cenário de humilhação. O cenário é um cenário de contrariedade. Mas eu vim aqui para te dizer hoje que você prevaleça, que você permaneça, que você persevere, porque muitas vezes o cenário não vai condizer com aquilo que Deus está falando, com aquilo que Deus está ordenando. O profeta podia ter recuado, ter dito: essa não é a mulher, porque será que não é uma mulher mais abastada, uma mulher rica, uma mulher que tem dinheiro? Quando ele chegou lá, ela estava catando gravetos, certamente era uma pessoa simples, mas ele não desistiu dela, ele disse: vai e faz, você tem pouco, mas vai e faz, porque o Senhor não vai deixar faltar, o Senhor vai trazer multiplicação para a tua casa, Ele vai prosperar, Ele vai abençoar. E ela confia naquela palavra, ela tem fé para confiar no Deus de Israel, porque nós vimos pela palavra, ela fala o teu Deus, mas mesmo ela não sendo o mesmo Deus dela, ela teve fé, ela confiou na palavra que foi liberada e ela recebeu uma provisão extraordinária. Receba essa palavra hoje. Ela era a que menos tinha condições, mas ela não fechou o coração diante daquela crise, diante daquela escassez. Ela agiu com generosidade, ela colocou o propósito do reino de Deus, porque Elias estava lá e estava lá com propósito. Ela colocou o propósito divino acima das necessidades dela. O que você tem colocado, né, em propósito, em prioridade? A que você tem dado prioridade? Você tem dado prioridade para o reino de Deus? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 6,33, o que diz mesmo Romanos 6,33?
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso que diz a palavra de Deus. Então ela priorizou um propósito divino, alimentar um homem de Deus, um homem que estava caminhando sobre a obediência a Deus, sobre os planos de Deus para ele. Então, amados, que nós possamos pegar essa palavra hoje e não olhar para o cenário, né? O profeta chegou ali no cenário, o cenário não era bom, ele podia ter dado meia volta, ter procurado outra pessoa, mas foi aquela mulher. Ele também lembrou do que Deus falou para ele. Vá a Serepta de Sidom, lá tem uma viúva que vai prover alimento para você. Muitas vezes olham, né? Essa daí vai me prover alimento, mas não tem nem para ela. Mas a fé, a obediência, né? E a palavra de Deus é o que nós devemos dar atenção. O sobrenatural, os milagres, as maravilhas, é Deus que faz. Nós só devemos andar pela obediência e pela fé. Então, o que nós aprendemos hoje? Que não devemos deixar as crises, o cenário, as circunstâncias falar mais alto que a palavra de Deus, falar mais alto que a palavra que foi liberada para nós, falar mais alto que o cenário, porque o nosso Deus é Deus que muda cenário. Nosso Deus é Deus que não deixa, né, a necessidade, a falta, ele supre as nossas necessidades. Então ela não se deixou moldar pela crise. Apesar da crise, da fome, né, de ter pouco, ela permaneceu generosa, ela permaneceu com o coração aberto. Deus tocou no coração dela. Então, conselho de hoje da palavra: não seja moldado pela crise, não seja moldado pelo cenário, pelas circunstâncias. Tenha fé, caminhe pela obediência, caminhe pela palavra de Deus, que Deus vai te abençoar, Deus vai mudar o teu cenário, Deus vai trazer provisão, seja ela na saúde financeira, seja no comer, no vestir, porque a palavra de Deus, Mateus 6,33, diz que Deus, ele provê, né? Que ele provê para nós, que nós não precisamos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, porque essas coisas ele está cuidando. Então, amados, eu não sei qual é a sua necessidade, mas não olha para o cenário, confia na palavra de Deus e abençoa a quem você pode abençoar. Nós vimos que ela estava numa situação difícil, de vulnerabilidade. Ela tinha que ser cuidada, protegida, guardada, mas ela decidiu cuidar do profeta. Ela decidiu cuidar e ela que estava precisando. Então, quando nós cuidamos, quando nós agimos com generosidade, colocamos o propósito divino, o reino de Deus em primeiro lugar, Deus supre as outras coisas. Deus traz provisão, Deus traz a cura, Deus traz libertação, Deus age em favor das nossas vidas. Amém? Então, recebe essa palavra e eu quero te pedir uma coisa. Quero te pedir que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus hoje, neste dia, e me ajude a compartilhar a palavra de Deus, e me ajude a levar o evangelho a outras pessoas. Compartilhe essa live, e eu não vou abusar da tua generosidade, da tua boa vontade. Compartilha com uma pessoa, só mais uma, amém? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Vamos declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem eu confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar, para te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo
Vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Amém, amados? Amém. Então, vamos orar? Que não falte para nós nada, né? Porque o Senhor está provendo para nós. Amém? Que nós possamos ter no nosso coração amor, generosidade, que nós possamos colaborar com a obra de Deus, com o reino de Deus, da maneira que o Senhor toca no nosso coração. Amém, amados? Amém. Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, estamos aqui nessa campanha, 4º dia de oração, jejum, buscando, Senhor, a Tua face, buscando, Senhor, a Tua palavra, buscando nos alimentar, buscando estarmos cheios do Teu Espírito Santo para profetizar para essas vidas, Pai. Profetizar, Senhor, que mesmo diante de um cenário de escassez, do cenário de humilhação, do cenário de dor, de sofrimento, eu não sei o que elas estão passando, se tem falta de alimento, falta de uma roupa, o que está faltando é saúde, Pai. Mas eu quero dizer, Senhor, que o Senhor é Deus que faz milagres, Deus de maravilhas, Deus que ajuda o pobre, o necessitado, a viúva, Deus que sabe das nossas condições, sabe que nós temos pouca força, que as condições não são as melhores, mas se nós obedecermos, se nós ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a direção que o Senhor nos dá, o Senhor vai mudar as nossas condições, o Senhor vai mudar o nosso cenário, Pai, mas que nós possamos crer no Deus de Israel, crer no Deus de Daniel, Deus que dá livramento, Deus que cura, Deus que salva, Deus que liberta, que nós possamos, Pai, hoje nos declarar que somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, porque a força que nós precisamos vem do alto, nós somos movidos pela fé, e não por medo, e não por dúvida, mas movido pela fé. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra venha cair sobre eles como uma luz, uma esperança de que o Senhor ainda faz milagres, de que o Senhor muda cenários, muda a crise, muda a fome, a guerra, a escassez, Pai. Que tudo o Senhor pode mudar. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos crer nas promessas que o Senhor nos faz. Nós vemos que o profeta Elias acreditou na palavra que o Senhor liberou, que aquela mulher, aquela viúva, aquela que tinha pouquinho, Pai, iria alimentá-lo por muito tempo. E ela também confiou na palavra liberada. Ela fez tudo conforme o profeta ordenara e o milagre aconteceu. A farinha não acabou, o óleo na botija não secou. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos crer nos profetas do Senhor, crer no Senhor Jesus, creia no Teu Deus e estará seguro, creia nos Teus profetas e prosperareis. Essa mulher prosperou porque creu na palavra do profeta, naquilo que foi liberado, Pai, para a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, libera a vida, libera a saúde, toca nas áreas da vida dos Teus filhos e filhas, aonde a escassez, o medo, dor, a angústia, a doença está tocando, Pai, aonde o inimigo está matando, roubando e destruindo, que chegue agora socorro, que chegue vida, que todo mal seja quebrado, que haja restauração, que haja multiplicação, Senhor, dos nossos celeiros, que nada venha a faltar para o Teu povo, Pai. Traz paz e prosperidade em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Que Deus alcance a vitória a você, que Deus te abençoe e te prospere sobre esta terra. Fica na paz, Senhor Jesus, e nós voltamos amanhã.